Solte meu pai e eu a farei andar de novo. A voz da menina de 7 anos ecoou pelo tribunal com uma confiança impossível. A juíza Patrícia Hendricks, paralisada há 15 anos, encarou a criança em seu vestido azul marinho que acabará de interromper a sentença de seu pai por assalto à mão armada com o acordo mais absurdo que se possa imaginar. O tribunal explodiu em gargalhadas desconfortáveis. O pai da menina, Lucas Montgomery, curvava-se à mesa da defesa em lágrimas. Lily, por favor, pare, implorou. Você está piorando as coisas. Mas Lily se recusou a recuar. Eu realmente posso curá-la se você soltar meu pai. A juíza Hendricks deveria ter mandado os oficiais de justiça removerem a criança. Mas algo na certeza absoluta de Lily a fez hesitar. Lily, minha paralisia é permanente. Lesões na medula espinhal não se revertem com orações ou toque curativo. Por favor, sussurrou Lily. Deixe-me tentar. Contra seu bom senso, Patrícia assentiu. O tribunal ficou em silêncio enquanto Lily colocava as duas mãozinhas no joelho paralisado do juiz e fechava os olhos em oração. 3 minutos se passaram. Então Patrícia ofegou. Consigo sentir minha perna. O formigamento se espalhou. A sensação retornou. O pé de Patrícia se contraiu. Pela primeira vez em 15 anos, ela se levantou. O tribunal explodiu em choque. Patrícia deu um passo arrastado. Depois outro. Estou andando, soluçou. Esta criança acabou de me curar de uma paralisia que todos os médicos diziam ser permanente. Agora ela enfrentava uma escolha impossível: honrar o acordo com uma criança de 7 anos moribunda que havia realizado um milagre, ou mandar o pai da menina para a prisão por 20 anos, sabendo que Lily morreria sozinha em um orfanato. O tribunal explodiu em gargalhadas desconfortáveis quando a menina de 7 anos, de vestido azul marinho, levantou-se da galeria e gritou para a juíza Patrícia Hendricks, paralisada da cintura para baixo havia 15 anos após um devastador acidente de carro e que presidia o tribunal em uma cadeira de rodas especialmente projetada que lhe permitia manter a posição elevada e a autoridade tradicionalmente associadas à magistratura, exigindo, com uma voz trêmula de convicção desesperada: solte meu pai e eu a farei andar de novo. A proclamação absurda de uma criança que obviamente não entendia a permanência de lesões na medula espinhal ou os procedimentos legais que estavam prestes a condenar seu pai à prisão por 20 anos sob a acusação de roubo à mão armada e agressão criou um momento de descrença atordoada antes que os observadores do tribunal começassem a rir nervosamente do espetáculo trágico de uma garotinha, fazendo promessas impossíveis que ela não poderia cumprir, em uma tentativa desesperada de salvar seu pai das consequências de crimes que ele confessou ter cometido. Ordem! Ordem no tribunal! A juíza Hendricks ordenou bruscamente enquanto batia o martelo para silenciar a multidão murmurante, mas seus olhos permaneceram fixos na pequena criança loira, cuja expressão de determinação feroz e fé inabalável sugeria que ela realmente acreditava poder curar um juiz paralisado em troca da liberdade do pai. Mocinha, por favor, sente-se. Entendo que esteja chateada com a situação do seu pai, mas explosões de raiva no tribunal não são permitidas e alegações sobre milagres médicos não vão mudar o resultado deste processo. Sua repreensão foi proferida com uma mistura de autoridade judicial e desconforto pessoal por ter sua deficiência mencionada tão publicamente e por ter a fé ingênua de uma criança na cura transformada em moeda de troca em sentenças criminais. Mas a menina se recusou a se sentar ou a recuar diante de sua oferta chocante. Eu não estou inventando, eu realmente posso te curar se você deixar meu pai ir. Insistiu a criança enquanto seu pai, Lucas Montgomery, sentava-se curvado à mesa da defesa com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto observava sua filha se humilhar tentando salvá-lo da pena de prisão que ele sabia que merecia pelo assalto à mão armada que cometera em uma tentativa desesperada de pagar por tratamentos médicos experimentais que os médicos tradicionais lhe disseram que não poderiam ajudar o câncer cerebral terminal de sua filha, mas que ele estava disposto a tentar de qualquer maneira, apesar de saber que os tratamentos eram provavelmente fraudulentos e apesar de reconhecer que roubar uma loja de conveniência à mão armada era moralmente errado e legalmente indefensável. Lily, por favor, pare, você está piorando as coisas. Lucas gritou para sua filha com a voz embargada pela emoção. O juiz está certo ao dizer que você não pode curar a paralisia dela, e tentar negociar minha liberdade fazendo promessas impossíveis só vai fazer com que todos pensem que você está delirando ou que eu a ensinei a mentir. Por favor. Sente-se e fique quieta para que possamos concluir esta sentença sem mais drama.
Seu apelo para que a filha parasse de se envergonhar foi motivado pela proteção paterna e por sua avaliação realista de que a intervenção dela era inútil, mas Lily se recusou a abandonar seu plano desesperado para salvar o pai, mesmo com os espectadores no tribunal rindo e cochichando sobre a cena trágica. Meritíssimo, peço desculpas pelo desabafo da minha filha. Lucas se dirigiu diretamente ao juiz. Ela passou por um trauma tremendo no último ano, incluindo a morte da mãe e seu próprio diagnóstico e tratamento de câncer, e não está pensando com clareza sobre o que está dizendo ou sobre como é inapropriado interromper seus procedimentos. Por favor, não me use o comportamento dela como argumento contra sua decisão de condenação. Ela é apenas uma criança assustada que não quer perder seu único pai ou mãe para a prisão. A explicação dele forneceu o contexto que transformou o desabafo de Lily de meramente perturbador em algo de partir o coração. Quando o tribunal percebeu que a criança já havia perdido a mãe e enfrentava a prisão do pai, além de lidar com uma doença terminal que provavelmente acabaria com a sua própria vida em poucos meses. De acordo com especialistas médicos que testemunharam durante o julgamento sobre a motivação de Lucas para o roubo. Sr. Montgomery, compreendo as circunstâncias difíceis que sua família está enfrentando, mas essas circunstâncias não justificam o assalto à mão armada nem a negociação de clemência por meio das promessas inapropriadas de sua filha sobre a cura da minha paralisia, respondeu o juiz Hendricks com severa compaixão. No entanto, vou permitir que Lily se aproxime do tribunal para que eu possa falar com ela diretamente antes de prosseguir com a sentença. Talvez, se ela entender que sua oferta é impossível e irrelevante para minha tomada de decisão judicial, ela aceite que não há nada que possa fazer para mudar o resultado e consiga processar sua dor por perdê-lo para a prisão de maneiras mais saudáveis do que fazer acordos que não pode cumprir. A decisão da juíza de se envolver diretamente com Lily, em vez de simplesmente pedir aos oficiais de justiça que a retirassem do tribunal, refletiu tanto sua curiosidade sobre o que havia motivado a explosão da criança quanto seu reconhecimento de que uma resposta humana à tragédia familiar exigia reconhecer o desespero de Lily, em vez de descartá-lo como mera perturbação do tribunal. Lily, meu nome é juíza Hendricks, e quero conversar com você sobre o que a senhora disse. Começou Patrícia gentilmente quando a menina se aproximou do tribunal acompanhada de seu defensor de vítimas nomeado pelo tribunal. Eu entendo que você esteja com muito medo de seu pai ir para a prisão e esteja tentando encontrar uma maneira de evitar que isso aconteça. Mas preciso que você entenda que não posso libertar seu pai só porque você se ofereceu para curar minha paralisia, e também preciso que você entenda que minha paralisia é uma condição médica permanente que não pode ser curada pelo toque curativo, pela fé ou por qualquer intervenção que a medicina moderna tenha disponível atualmente. Então, embora eu aprecie o fato de você estar tentando ajudar seu pai, a promessa que você está fazendo é algo que você não pode cumprir, o que significa que não pode ser a base para nenhuma decisão judicial que eu tome sobre a sentença dele. Sua explicação foi uma tentativa cuidadosa de testar a realidade do pensamento mágico da criança sem destruir completamente seu espírito ou fazê-la se sentir estúpida por acreditar em possibilidades que os adultos aprenderam serem impossíveis. Mas eu realmente posso curar você, já fiz isso antes com outras pessoas que estavam doentes ou feridas. Lily protestou enquanto estendia a mão para tocar a mão do juiz. Quando minha mãe estava morrendo de câncer, segurei sua mão e rezei muito, e ela parou de doer nos últimos 2 dias antes de morrer. A enfermeira do hospício disse que era um milagre, porque pessoas com o tipo de câncer dela sempre sentem uma dor terrível no final, mas minha mãe estava em paz e confortável. E quando minha amiga Emma quebrou o braço na escola, toquei onde estava quebrado e disse para sarar. No dia seguinte, quando o médico fez um raio-x, disse que os ossos estavam se unindo muito mais rápido do que ele esperava e que Emma não precisaria de cirurgia. Então, eu sei que posso ajudar as pessoas a melhorar quando realmente me concentro em curá-las, e prometo que, se você deixar meu pai ir, usarei todo o meu poder de cura para fazê-la andar novamente. Seu sincero depoimento sobre experiências de cura anteriores revelou que Lily acreditava genuinamente possuir a capacidade sobrenatural de curar doenças e ferimentos. E a juíza Hendrick se viu na desconfortável posição de querer desmistificar gentilmente a criança do pensamento mágico, sem, contudo, querer descartar completamente experiências que claramente foram significativas para Lily, mesmo que tivessem explicações naturais em vez de milagrosas. Lily, tenho certeza de que sua mãe apreciou ter você com ela durante seus últimos dias, e é maravilhoso que você tenha conseguido proporcionar o conforto que a ajudou a ficar em paz, respondeu Patrícia cuidadosamente. Mas o que você vivenciou com sua mãe foi provavelmente o resultado de bons cuidados paliativos e analgésicos, e não de seus poderes de cura,
E o braço quebrado da sua amiga ter se recuperado bem provavelmente foi apenas uma regeneração óssea normal que ocorre em crianças cujos corpos ainda estão em crescimento. Essas são experiências maravilhosas que mostram o quanto você se importa em ajudar as pessoas, mas não significam que você tenha habilidades de cura sobrenaturais que poderiam curar minha lesão na medula espinhal, que é completamente diferente da dor do câncer ou de ossos quebrados. Sua explicação racional das experiências anteriores de Lily tinha como objetivo ajudar a criança a desenvolver uma compreensão mais realista da causalidade e de suas próprias capacidades, mas o rosto de Lily demonstrava uma recusa obstinada em aceitar a rejeição dos seus poderes de cura pelo juiz. Você não acredita em mim porque é adulta, e adultos não acreditam em coisas que não conseguem explicar com ciência e medicina, acusou Lily com surpreendente perspicácia. Mas só porque os médicos dizem que algo é impossível não significa que seja realmente impossível, significa apenas que eles ainda não descobriram como fazer. Por favor, deixe-me tentar curá-la antes que mande meu pai para a prisão. O que você tem a perder se me deixar tocar suas pernas e rezar para que elas voltem a funcionar? Se nada acontecer, você pode sentenciar meu pai como planejava, mas se algo acontecer, você saberá que milagres são reais e que meu pai merece ser libertado porque eu cumpri minha promessa. Sua lógica era simultaneamente infantil e surpreendentemente convincente. Patrícia, de fato, não perderia nada se permitisse que a menina tentasse uma cura que inevitavelmente fracassaria, e recusar parecia desnecessariamente cruel, visto que Lily era uma criança com doença terminal cujo pai estava prestes a ser encarcerado por 20 anos, em parte por tentar salvar sua vida por meio de ações criminosas desesperadas. Lily, vou permitir que você toque minhas pernas e reze, se isso for importante para você, mas quero que entenda de antemão que, quando nada acontecer, e nada acontecerá porque a paralisia por lesão medular não se reverte com oração ou toque curativo, isso não significa que você falhou ou que não tem valor, explicou Patrícia enquanto preparava a criança para a inevitável decepção. Significará apenas que algumas coisas estão além da capacidade humana de consertar, e tudo bem, porque não somos responsáveis por resolver todos os problemas ou curar todas as feridas. Seu pai vai para a prisão por causa das escolhas que fez, não porque você não conseguiu realizar o milagre, e preciso que você entenda essa distinção para não passar o resto da vida se culpando por algo que nunca foi sua responsabilidade consertar. Sua tentativa de lidar preventivamente com os danos psicológicos que o fracasso poderia causar revelou uma preocupação genuína com o bem-estar de Lily, mesmo com Patrícia tendo certeza de que a tentativa de cura seria um exercício fútil que, em última análise, reforçaria, em vez de desafiar, o pensamento mágico da criança. Eu entendo e prometo que não vou me culpar se não funcionar, concordou Lily, aproximando-se da cadeira de rodas do juiz. Mas eu realmente acho que vai funcionar se eu puder apenas tocar suas pernas e concentrar toda a minha energia em curá-las. Posso tentar agora? Patrícia assentiu em consentimento enquanto se sentia profundamente constrangida por ter o tribunal cheio de pessoas assistindo a uma criança tocar suas pernas paralisadas em uma tentativa equivocada de produzir a cura que 15 anos de cirurgias, fisioterapia, tratamentos experimentais e orações não conseguiram alcançar. Mas ela se lembrou de que atender ao pedido de Lily era uma pequena gentileza que ela poderia oferecer a uma criança moribunda cuja vida havia sido devastada por perdas e traumas que nenhuma criança de 7 anos deveria ter que suportar. Lily colocou as duas mãos pequenas no joelho esquerdo de Patrícia, que Patrícia não conseguia sentir devido à perda completa da sensibilidade abaixo do local da lesão, e fechou os olhos em expressão de intensa concentração enquanto sussurrava uma oração tão baixa que qualquer outra pessoa no tribunal pudesse ouvir claramente. A sala ficou completamente silenciosa enquanto todos assistiam à cena surreal da criança orando por um juiz paralisado no tribunal criminal durante a audiência de sentença por assalto à mão armada, e o silêncio se estendeu por quase 3 minutos enquanto Lily permanecia imóvel com as mãos na perna de Patrícia e seu rosto demonstrando foco e determinação absolutos. Lily, acho que já chega, Patrícia começou gentilmente, preparando-se para agradecer a criança pelos esforços e prosseguir com a sentença que condenaria Lucas a 2 décadas de prisão. Mas antes que pudesse completar a sentença, Patrícia sentiu algo que não sentia há 15 anos, um formigamento na perna esquerda, onde as mãos de Lily tocavam o joelho, seguido por uma pontada aguda de dor que subiu pela coxa e a fez ofegar audivelmente de choque. Meu Deus! Sussurrou Patrícia enquanto o formigamento se espalhava do joelho para o pé e subia até o quadril, e ela percebeu, com crescente descrença, que estava sentindo a perna pela primeira vez desde o acidente de carro que rompeu sua medula espinhal e destruiu as vias neurais que transportavam sinais sensoriais e motores entre seu cérebro e a parte inferior do corpo. Eu consigo sentir minha perna.
Eu consigo sentir sensações na minha perna. Seu anúncio causou alvoroço imediato no tribunal, enquanto os espectadores que haviam rido minutos antes da alegação ridícula de Lily agora assistiam em silêncio e atordoamento enquanto a juíza Hendricks olhava para a própria perna com uma expressão que combinava admiração, confusão e o reconhecimento crescente de que algo impossível estava acontecendo. Você consegue mexer a perna? Perguntou Lily, esperançosa, mantendo contato com o joelho de Patrícia. Tente levantar o pé ou mexer os dedos do pé. Acho que a cura está funcionando, mas você precisa ajudar tentando usar os músculos que não funcionam há muito tempo. Suas instruções revelaram uma compreensão sofisticada do processo de reabilitação que parecia inconsistente com sua idade, e Patrícia se viu seguindo a orientação da criança, tentando ativar músculos que não controlava conscientemente há 15 anos. A princípio, nada aconteceu, pois Patrícia se concentrou em enviar sinais neurais para o pé esquerdo, ordenando que ele se flexionasse, mas então, milagrosamente, impossivelmente, seu pé se contraiu levemente dentro do sapato e seus dedos se curvaram em resposta aos seus comandos mentais. Está se movendo. Patrícia suspirou enquanto lágrimas começavam a escorrer pelo seu rosto ao observar seu pé, anteriormente paralisado, responder à sua vontade pela primeira vez desde o acidente. Meu pé está realmente se movendo. Como isso é possível? A pergunta foi dirigida simultaneamente a Lily e ao universo que aparentemente decidirá suspender as leis normais da biologia e da medicina para permitir que o toque curativo de uma criança revertesse uma lesão medular permanente que a ciência médica considerava irreversível. A cura está fluindo através de mim, vinda de Deus, explicou Lily com serena certeza. Sou apenas o canal que permite que a energia de cura chegue até você, mas o poder real vem de algo maior do que eu. Agora tente se levantar. Acho que se você se concentrar muito em querer andar e acreditar que é possível, suas pernas se lembrarão de como funcionar, mesmo que estejam paralisadas há muito tempo. Suas instruções mesclavam fé religiosa com orientações práticas de reabilitação de maneiras que desafiavam a visão de mundo científica de Patrícia, mas a evidência inegável do retorno da sensação e do movimento à sua perna anteriormente morta tornava impossível descartar os poderes de cura de Lily como mera coincidência ou resposta psicossomática. Com a ajuda de 2 oficiais de justiça posicionados de cada lado da cadeira de rodas, prontos para segurá-la caso caísse, Patrícia lentamente transferiu o peso do corpo para frente e tentou se levantar pela primeira vez em 15 anos, e, para seu absoluto espanto, suas pernas sustentaram seu peso e ela se viu em pé, enquanto o tribunal explodia em suspiros e exclamações de descrença. Estou de pé, anunciou Patrícia desnecessariamente, enquanto olhava para as próprias pernas, que tremiam com o esforço, mas que inegavelmente sustentavam o peso do corpo sem ceder. Depois de 15 anos em uma cadeira de rodas, estou realmente de pé com as minhas próprias pernas. Isso é impossível. Isso não deveria ser clinicamente possível. Sua insistência de que a cura era impossível, mesmo quando a vivenciava diretamente, revelava a dissonância cognitiva de ter suas crenças arraigadas sobre os limites da biologia humana confrontadas por evidências inegáveis de que esses limites aparentemente poderiam ser transcendidos por mecanismos que ela não conseguia explicar ou compreender. Você consegue dar um passo? Lily a encorajou, mantendo o toque curativo na perna de Patrícia. Acho que se você consegue ficar em pé, provavelmente também consegue andar, mas precisa confiar que seu corpo se lembra de como, mesmo que já tenha passado muito tempo desde que você usou esses músculos. Sua confiança era contagiante, e Patrícia se viu tentando a tarefa aparentemente impossível de andar pela primeira vez desde a lesão na medula espinhal. Ela transferiu o peso do corpo para a perna direita, que também começara a formigar com o retorno da sensibilidade. Depois levantou lentamente o pé esquerdo e o moveu para frente em pequenos passos arrastados que representavam o primeiro movimento independente que ela fizera em 1,5 décadas. Estou andando, soluçou Patrícia, dando mais um passo hesitante com o pé direito, depois outro com o esquerdo, cada movimento se tornando um pouco mais confiante à medida que seu corpo começava a se lembrar de padrões motores que não usava há 15 anos. Eu consigo andar de verdade. Esta criança me curou de uma paralisia que todos os médicos diziam ser permanente e irreversível. Não entendo como isso é possível, mas está inegavelmente acontecendo agora mesmo, diante de dezenas de testemunhas. Seu reconhecimento do milagre foi, ao mesmo tempo, um testemunho pessoal e uma declaração judicial que criaria um registro legal do evento extraordinário que acabará de ocorrer em seu tribunal, e suas próximas palavras determinariam se ela honraria o acordo que Lily havia proposto. Lily, você cumpriu sua promessa, me fez caminhar novamente por uma cura que não consigo explicar, mas que não posso negar,
declarou Patrícia, continuando a se levantar sobre as pernas que minutos antes estavam completamente paralisadas. Então, agora preciso decidir se vou honrar sua parte do acordo libertando seu pai, apesar dos crimes graves que ele cometeu. Isso me coloca em uma posição ética e legal extraordinária porque, por um lado, seu pai roubou uma loja de conveniência sob a mira de uma arma e aterrorizou pessoas inocentes que estavam apenas fazendo seu trabalho ou fazendo compras, e esses crimes merecem punição, independentemente de suas motivações ou de suas circunstâncias familiares. Mas, por outro lado, você literalmente realizou um milagre médico em troca da liberdade dele, e ignorar esse milagre ou se recusar a honrar o acordo que você propôs parece cruel e deliberadamente cego a algo profundo que acabou de acontecer aqui. Preciso de alguns minutos para pensar em como proceder. O reconhecimento de que estava genuinamente considerando soltar Lucas, apesar de seus crimes, gerou uma nova onda de reações no tribunal, enquanto observadores debatiam se a cura milagrosa deveria anular os processos legais normais ou se permitir que criminosos negociassem a liberdade por meio de intervenções sobrenaturais criaria um precedente perigoso que minaria o Estado de Direito. Meritíssimo, com todo respeito, o senhor não pode estar seriamente considerando soltar meu pai só porque eu curei sua paralisia, interrompeu Lucas com voz angustiada. Eu cometi assalto à mão armada. Apontei uma arma para um balconista de loja de conveniência apavorado e ameacei atirar nele se ele não me devolvesse o dinheiro do caixa. Esse crime merece punição, independentemente dos milagres que minha filha possa realizar, e me soltar enviaria uma mensagem terrível de que pessoas ricas com acesso a crianças que fazem milagres podem cometer crimes sem consequências, enquanto pessoas pobres sem esse acesso vão para a prisão pelos mesmos delitos. Por favor, não deixe que o poder de cura da minha filha distorça seu julgamento sobre as consequências legais apropriadas para minhas ações. Sua objeção à própria libertação era uma postura extraordinariamente baseada em princípios que priorizava a justiça legal em detrimento do benefício pessoal, e criou ainda mais uma camada de complexidade para a tomada de decisões de Patrícia, enquanto ela tentava equilibrar obrigações conflitantes de honrar o acordo de Lily, manter a integridade do sistema jurídico, reconhecer o profundo milagre que acabará de vivenciar e respeitar o próprio julgamento moral de Lucas sobre as consequências que ele merecia por seus crimes. Sr. Montgomery, aprecio seu comprometimento em assumir a responsabilidade por seus atos, mas também preciso considerar os interesses de Lily e o acordo que ela fez de boa fé, respondeu Patrícia. Sua filha está em estado terminal com câncer no cérebro e tem talvez 6 meses de vida, de acordo com o depoimento médico apresentado durante o julgamento. Durante esses 6 meses, ela perderá o pai para a prisão se eu impuser a pena de 20 anos que as diretrizes de condenação recomendam para assalto à mão armada com seus antecedentes criminais. Isso significa que Lily morrerá sozinha ou em um orfanato, sem a presença de nenhum dos pais para apoiá-la durante seus últimos meses de vida. Não tenho certeza se posso impor esse resultado quando ela literalmente me devolveu a capacidade de andar em troca da sua liberdade, independentemente dos precedentes que isso possa abrir ou das mensagens que possa transmitir sobre igualdade perante a lei. Sua articulação das considerações conflitantes revelou uma luta moral genuína, em vez de uma simples decisão de honrar o acordo ou manter as práticas normais de sentença, e o tribunal permaneceu em silêncio enquanto todos esperavam para ouvir como ela resolveria o dilema impossível. Vou emitir uma decisão que tente equilibrar todos os interesses relevantes, Patrícia finalmente anunciou após vários minutos de deliberação silenciosa. Sr. Montgomery, considero o culpado de roubo à mão armada e o condeno a 20 anos de prisão, conforme recomendado pelas diretrizes de condenação. No entanto, suspendo a execução dessa pena pelos próximos 12 meses, sob as condições de que o senhor cumpra serviço comunitário, faça aconselhamento psicológico, restitua a vida às suas vítimas e atue como cuidador em tempo integral de sua filha Lily durante seus últimos meses de vida. Se o senhor cumprir com sucesso todos esses requisitos e se Lily sobreviver além dos 12 meses, o que seus médicos consideram improvável, o senhor começará a cumprir sua pena de prisão nesse período. Mas se Lily falecer dentro do próximo ano, como esperado, reavaliarei a pena suspensa e considerarei se uma suspensão adicional ou comutação é apropriada, dadas as circunstâncias extraordinárias deste caso. Esta decisão permite que Lily passe o tempo restante com o pai, conforme solicitado, preservando também a responsabilidade legal pelos crimes do Sr. Montgomery e evitando o precedente de simplesmente libertar criminosos porque eles têm filhos que podem realizar milagres. Sua solução de compromisso não satisfez ninguém completamente, mas representou sua melhor tentativa de honrar múltiplos valores e obrigações conflitantes simultaneamente,
E tanto Lucas quanto Lily desataram a chorar de alívio e gratidão enquanto o tribunal irrompia em debate sobre se a decisão do juiz era um exercício sábio de discrição judicial ou um desvio perigoso das normas legais que criaria precedentes problemáticos. A história da cura milagrosa do juiz Hendricks por Lily e a subsequente suspensão da pena de seu pai se tornaram notícias internacionais, gerando intenso debate sobre cura pela fé, sobre discrição judicial na sentença, sobre como os sistemas jurídicos devem responder a eventos sobrenaturais e sobre a tensão entre princípios abstratos de justiça igualitária e considerações humanas concretas sobre famílias que enfrentam tragédias e perdas. Juiz Hendricks, o senhor pode explicar, de uma perspectiva médica, o que aconteceu quando Lily curou sua paralisia? Perguntou um repórter durante uma coletiva de imprensa no dia seguinte à audiência. Não tenho explicação médica para o que aconteceu. Simplesmente sei que uma criança colocou as mãos na minha perna paralisada e, em poucos minutos, recuperei a sensibilidade e o controle motor que não tinha há 15 anos, respondeu Patrícia honestamente. Meu neurologista me examinou e confirmou que agora tenho vias nervosas funcionais na medula espinhal, onde antes havia rompimento completo, e ele não tem explicação para como essa regeneração ocorreu. Quer você chame isso de milagre, cura espontânea ou qualquer outra coisa, o fato é que Lily possuía a capacidade de curar minha paralisia de maneiras que a medicina moderna não conseguiria, e essa capacidade extraordinária influenciou minha tomada de decisões judiciais de maneiras que acredito serem apropriadas, dadas as circunstâncias únicas. Lily morreu em paz nos braços do pai 6 meses após a cura do juiz Hendricks, tendo passado seus últimos meses sob os cuidados de Lucas, que cumpriu todas as condições de sua pena suspensa, ao mesmo tempo em que valorizava o tempo adicional com a filha, possibilitado pela decisão do juiz. Meritíssimo, eu queria me reunir com o senhor para discutir a sentença do Sr. Montgomery, agora que Lily faleceu, solicitou o promotor durante a reunião no gabinete de Patrícia. Entendo que o senhor vai reavaliar se ele deve começar a cumprir sua pena de prisão, e quero defender a clemência, dado o excelente cumprimento de todas as condições de sua suspensão e o fato de que ele agora perdeu a esposa e a filha e não tem outro apoio familiar. Acredito que a justiça seria melhor se a pena dele fosse convertida em tempo cumprido mais serviço comunitário extensivo, em vez de encarcerá-lo por 2 décadas, quando isso não teria nenhum propósito de reabilitação e afastaria da sociedade alguém que demonstrou genuíno remorso e transformação. A recomendação do promotor representou um afastamento notável de sua defesa típica da execução rigorosa das penas e refletiu como o milagre da cura de Lily e sua morte subsequente afetaram todos os envolvidos no caso, forçando-os a confrontar questões sobre o propósito da punição e sobre como os sistemas jurídicos deveriam responder a circunstâncias humanas extraordinárias. Agradeço sua contribuição e tenho refletido bastante sobre esta decisão, respondeu Patrícia. Concluí que o Sr. Montgomery não deve cumprir nenhuma pena adicional além dos 6 meses que passou na prisão aguardando julgamento. Seus crimes foram graves e suas vítimas mereciam justiça, mas ele pagou indenização, realizou terapia, prestou centenas de horas de serviço comunitário e, o mais importante, prestou cuidados amorosos à sua filha moribunda durante seus últimos meses. Prendê-lo agora serviria apenas a um propósito retributivo, sem qualquer benefício de reabilitação, e não acredito que a retribuição por si só justifique 20 anos de prisão. Portanto, estou comutando sua pena pelo tempo cumprido com 3 anos de liberdade condicional supervisionada, durante os quais ele continuará prestando serviço comunitário e terapia. Sua decisão de efetivamente libertar Lucas após ele ter cumprido apenas 6 meses de pena por assalto à mão armada foi controversa, mas refletiu sua crença de que a cura milagrosa de Lily havia criado a obrigação moral de honrar o acordo que a criança havia feito mesmo após sua morte, e que a aplicação rígida das diretrizes de sentença sem a consideração de fatores humanos extraordinários representaria o fracasso da justiça, em vez da sua realização. Patrícia manteve contato regular com Lucas ao longo dos anos seguintes, enquanto ele reconstruía sua vida por meio do trabalho como conselheiro, ajudando outras famílias a lidar com câncer infantil, e da defesa da reforma da justiça criminal, que daria aos juízes mais flexibilidade para considerar circunstâncias individuais em vez de aplicar sentenças obrigatórias independentemente do contexto. Juiz Hendricks, nunca poderei agradecer adequadamente pela misericórdia que o Senhor demonstrou por mim e pelo presente daqueles últimos 6 meses com Lily, disse Lucas a Patrícia durante um de seus encontros periódicos. Ter esse tempo para cuidar dela e estar presente em sua morte, em vez de ficar preso durante seus últimos meses, foi uma graça que eu não merecia, mas pela qual sou profundamente grato. E vê-la curar sua paralisia me ensinou que o mundo contém mistérios e possibilidades que minha visão de mundo materialista e científica não conseguia acomodar,
o que mudou minha maneira de pensar sobre significado e propósito de maneiras que me tornaram uma pessoa melhor do que eu era quando cometi aquele roubo. Seu depoimento sobre transformação sugeriu que a controversa decisão de condenação de Patrícia havia alcançado objetivos de reabilitação melhor do que o encarceramento convencional, e validou sua crença de que a discrição judicial para considerar a complexidade humana era um componente essencial da justiça, e não uma ameaça à igualdade jurídica. A própria Patrícia continuou caminhando pelo resto da vida, apesar das previsões dos neurologistas de que a regeneração da medula espinhal era clinicamente impossível e apesar da incapacidade deles de explicar o mecanismo pelo qual o toque curativo de Lily reverteu 15 anos de paralisia completa. Fui examinada por dezenas de especialistas, todos confirmando que minha medula espinhal apresenta vias nervosas funcionais onde antes havia rompimento completo, mas nenhum deles consegue explicar como essa regeneração ocorreu, compartilhou Patrícia durante uma entrevista sobre o milagre 5 anos após a morte de Lily. Aceitei que algumas coisas transcendem a compreensão médica e que descartá-las como impossíveis só porque não podemos explicá-las cientificamente é, em si, uma espécie de cegueira deliberada. Lily tinha um dom que eu testemunhei e do qual me beneficiei diretamente, e honrar esse dom, dando tempo ao pai para cuidar dela durante seus últimos meses, foi a decisão certa, mesmo que se afastasse das práticas normais de sentença. O Estado de Direito é importante, mas deve servir ao florescimento humano, em vez de se tornar um sistema rígido que ignora circunstâncias extraordinárias que exigem respostas igualmente extraordinárias. Sua reflexão filosófica sobre o caso capturou lições mais amplas sobre a necessidade de os sistemas jurídicos manterem uma estrutura baseada em princípios, preservando ao mesmo tempo a flexibilidade para responder a situações únicas que não poderiam ser abordadas adequadamente por meio da aplicação mecânica de regras padrão. E sobre a importância de permanecer aberto a possibilidades que desafiassem a compreensão estabelecida do que era medicamente ou espiritualmente possível em um mundo que continha mais mistérios do que o conhecimento humano poderia explicar ou controlar completamente.